Olá, olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Você está no Cine Tavão e eu sou o Tavão, logicamente. Estamos aqui hoje para falar de um anime. Esse é um ano que muitos animes estão sendo muito comentados, tais como Chainsaw Man, Demon Slayer, Boku no Hero, Dandadan e vários outros. Então, seria bom comentar aqui sobre um, e não é nenhum desses que eu citei. Yaiba Samurai Legends é um mangá escrito e ilustrado por Gosho Aoyama, o mesmo criador da icônica e longa série de Detetive Conan. Na trama, Yaiba Kurogane é um jovem samurai criado na floresta por seu pai e ele acaba retornando à vida urbana no Japão, onde encontra um espadachim rival chamado Takeshi Onimaru. Sim, esse careca. A história começa com diversas rivalidades e momentos cômicos e de ação entre os dois, até que Onimaru, humilhado, é atraído para uma katana mágica que o transforma em um Oni, e logo ele inicia um reinado de terror no Japão. Isso força Yaiba e seus amigos a partirem uma jornada, atrás de objetos místicos, encontrando figuras históricas do Japão e da mitologia japonesa, enquanto sobrevivem aos mais diversos perigos. Yaiba aos poucos se fortalece, assim como ganha apoio de cada vez mais companheiros em sua jornada. Então, como podem perceber, é um shonen de batalha clássico, totalmente anos 80, mas feito nos dias atuais, com todo o frenesi e estilo de animação moderno. O anime de 2025 tem direção de Takahiro Hasui, roteiro por Touko Machida e animação por Wit Studio, com uma equipe que reúne profissionais que trabalharam em Mob Psycho 100, Boku no Hero, Detetive Conan e Samurai Champloo. E ao longo dessa primeira temporada de 24 episódios, sim, é isso mesmo, 24 episódios, uma certa raridade em animes modernos, com poucos títulos podendo ter esse luxo, e outros sendo One Piece, que é exibido quase que sem interrupções desde os anos 90. Isso ainda se prova ser um dos grandes formatos para shonen, pois você pode elaborar diversos personagens e conceitos. Vemos aqui dois grandes arcos que são em grande parte formados por histórias episódicas ou batalhas e evoluções de narrativa que são mais concisas, mas tudo isso trazendo escala de perigo, desenvolvimento de técnicas, progressão emocional dos personagens, mas também esbanja criatividade, comédia e aventura. Agora vamos a alguns comentários sobre a dublagem de Yaiba Samurai Legends. Nas vozes originais japonesas, nós temos Minami Takayama fazendo a voz de Yaiba, a famosa dubladora do Detetive Conan, que traz tanto uma doçura quanto uma ferocidade muito característica e completamente shonenficada para o nosso herói. Também gosto muito do trabalho da Manaka Iwaami como Sayaka, Junichi Suwabe como Musashi e Yoshimasa Hosoya como Onimaru. Esse último vocês já devem ter ouvido a voz dele anteriormente em outros projetos, como por exemplo, fazendo a voz de Tokoyomi em Boku no Hero, ou Nicholas D. Wolfwood em Trigun Stampedo. Ele faz um trabalho fantástico e possivelmente grande parte de Onimaru ter se tornado o meu vilão favorito de animes de 2025 seja graças ao trabalho de voz que ele coloca. Ele é tão divertido, tão patético, tão imponente, é um vilão adorável ao mesmo tempo que detestável, um rival à altura de nosso querido Yaiba e um personagem que você quer continuar vendo na tela o tempo inteiro. Como dito antes, no momento em que lança esse vídeo, já foi dublada toda a sua primeira temporada. Uma dublagem excepcional que consegue localizar os personagens ao mesmo tempo em que dá um certo carisma e um charme muito próprio da dublagem brasileira, e com um elenco cheio de ótimas performances, onde temos João Vieira como Yaiba Kurogane, Mari Guedes fantástica como Sayaka Mini e Leandro Loureiro como Onimaru. Nas vozes brasileiras eles fizeram uma diferenciação, por exemplo, com o Miyamoto. A sua versão mais jovem é Alessandro Imperador, enquanto sua versão mais velha é o Luiz Nunes. A dublagem tem
tem direção de Conrad Sotero e foi feita pelo estúdio Marmac Group. E vale muito a pena ver dublado se você curte dublagem, porque é uma dublagem muito boa. É uma dublagem que acerta muito bem os tons dos personagens, tá com uma boa mixagem e até onde eu vi, não exagera nem um pouco em memes ou em tentar forçar uma piada, algum elemento ali pra tentar tirar algo pra viralizar. É um trabalho muito sólido e muito bem produzido na real. E contribui muito pro estilo do anime, que já traz aquele gostinho de um shonenzão mais classiqueira, um shonenzão das antigas, né? Ainda que ele tenha toda a sua energia moderna. É uma mistura de moderno e antigo, e a própria dublagem entendeu um pouco disso. Então eles não tentam forçar muita coisa, mas ao mesmo tempo se torna um pouco aconchegante ver esse anime dublado. No primeiro arco, após visitar a escola de Sayaka, Yaiba conhece Takeshi Onimaru, e ele é introduzido como um campeão nacional de Kendo do ensino médio. Inicialmente, um encontro cômico entre os dois, que vai escalando cada vez mais, muito devido a Onimaru não suportar o Yaiba. Logo ele acaba encontrando a espada Fujin, uma espada mágica, e ele se torna um Oni e toda a história enfim começa. Agora, Onimaru está pronto para iniciar um reinado sombrio no Japão. Isso faz com que Yaiba parta em busca da espada Raijin. Há diversas regras que são desenvolvidas aqui. Uma é a espada do vento mágico, outra é a espada do trovão. E uma combate a outra. Porém, há esses outros elementos como as orbes mágicas que detêm diversos poderes. E surge aí então um grande arco que é sobre a caçada delas. É bom citar que talvez ele não seja um anime 100% perfeito. Ele tem ótimos episódios, e alguns menores servem mais para ligar pontos aqui e ali, o que é algo necessário, porém pode incomodar uma ou outra pessoa. E claro, ele possui humor e toda uma formatação, ainda que muito moderna, ele ainda carrega muito dos elementos clássicos que podem ser um tanto datados. E daí vai de cada um o quanto você é capaz de aceitar. Pessoalmente acho que eles estão muito bem condensados aqui, de forma a serem muito menos gritantes do que eram nos anos 80 ou 90. E existe toda essa camada mais moderna no anime. Mas sim, ele é um anime moderno, cheio de energia, cheio dos elementos mais típicos do que eram shonen em 80 e 90, para o bem e para o mal. Todos os seus clichês estão aqui. O que pra mim é extremamente divertido, mas se você busca algo diferente, algo novo, eu não tenho certeza se ele é capaz de trazer esse algo novo, mas ele mostra como a receita usada naquela época ainda funciona como uma maravilha. É uma história que está sempre ali no meio termo entre o clássico e o inédito, né? O novo. Seus eventos são bem mais ágeis do que animes antigos, porém nunca apressados, fazendo dele muito mais interessante do que vários outros remakes que nós tivemos. Há um cuidado com a parte de criar o anime, com a produção da animação, com a direção. Ele quer te mostrar por que é muito legal essa história. E ele vai te mostrar isso com os elementos da mídia de uma animação, construindo o perigo, construindo a emoção, o humor, fazendo você se importar com esses personagens. Além disso, o anime tem alguns pontos bem interessantes, que são pontos altos da série, como é o caso da luta contra o Sr. Morcego no episódio 6. Ele possui uma direção fantástica e assim como vários momentos dentro do anime, eles apostam muito em diferentes perspectivas e diferentes ângulos, tornando a ação muito dinâmica e envolvente, o que cria também uma escala emocional bem forte. Esse também é um dos primeiros momentos onde vemos a relação da Sayaka com o Yaiba começar a se fortalecer. Há grandes momentos também ao longo da primeira parte, como o surgimento do Kojiro, rival de Musashi, que é o mentor do Yaiba, a viagem no tempo ao passado e a primeira grande batalha contra Onimaru depois da sua transformação. Outros grandes destaques se encontram na segunda metade da temporada, quando está ocorrendo essa busca pelas esferas dos deuses e há todo tipo de combate
criativo sendo desenvolvido. Seres gigantes, um mundo completamente de trevas, onde você vê a direção trabalhar muito bem com uma estética preto e branco, e uma luta contra um macaco. Se tem macaco, você sabe que esse anime vale a pena. É um anime que intercala muito bem essa estrutura monstro da semana, que está conectado com elementos de um plot maior. De certa maneira, traz muito do que é a narrativa do Gosho, mas aqui temos o Wit Studio fazendo um trabalho bem curioso na adaptação. Eles criam um certo remix da obra, porque há elementos que eles herdam da versão de 93 de Yaiba, há elementos que pegam do mangá e há elementos que eles criam, eles adaptam, melhorando certas situações de acordo com o ritmo de um anime. Há um grande tabu a respeito de alterações de anime em relação ao mangá. Muita gente prefere que seja um copia e cola do mangá, mas quando você está adaptando para outra mídia, você precisa lidar com certas mudanças, porque o ritmo de uma leitura não é o mesmo ritmo de assistir uma mídia de 30 minutos. Apesar do anime ser a melhor maneira de se adaptar um mangá, ainda há questões a serem condensadas, a serem remodeladas quando você está lidando com outra mídia. E eles fazem isso sem se desvincular dos temas, da narrativa e de tudo que é construído no mangá. É o que faz o anime ter sempre esta abordagem de clássico e moderno. Ele tem muito dos elementos mais clássicos que poderiam até ser considerados ultrapassados hoje em dia, mas ele faz tudo isso em uma embalagem bem moderna, em um ritmo bem contagiante, de uma forma que, quando ele chega nos seus episódios finais, quando chega nos grandes momentos dramáticos, que sim, há momentos bem dramáticos e bem intensos em Yaiba, principalmente nos seus últimos episódios, que é quando você vê toda a jornada que o Yaiba fez e a relação dele com Sayaka chegar num ponto de crise, um ponto emotivo extremamente forte e que oferece assim um bom clímax para a temporada, ainda que a temporada termine em um grande gancho depois no seu último episódio. Aliás, apesar de todo o elenco fabuloso que esse anime possui, diferentes personagens, quem devo destacar aqui é a Sayaka, porque ela é a personagem mais humana, com menos habilidades, ela tem menos a oferecer em termos de ação, e isso, dentro de um shonen, pode significar que ela pode ser mais um apoio do que uma personagem por si só, mas o texto consegue tornar ela interessante e bem desenvolvida ao longo da temporada. É um trabalho impressionante, porque digamos que shonen não tem uma boa fama em desenvolver personagens femininas. E não é que não haja a típica piadinha suja que existe nesse tipo de gênero, nos battle shonen da vida, né? Esses shonens de grandes batalhas épicas. Mas Yaiba usa isso de maneira muito mais pontual e ao mesmo tempo ele dá às personagens femininas um bom desenvolvimento e criação de laços com os outros personagens, mesmo que nem sempre elas possam contribuir na ação. Yaiba Samurai Legends, ele é bastante popular no Japão, ele parece nunca ser tão popular fora de lá. Mas é um anime que eu recomendo muito, ele tem suas questões, ele tem seus elementos datados, mas se você investir nele, você não vai se arrepender. Ele é um shonenzão bem clássico, que possui tanto um apelo juvenil pela sua ação, pela aventura, uma certa inocência na maneira como trabalha e cria os designs dos animais, doce e energético. Esse aqui é um dos meus animes favoritos atuais e eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. Ele está disponível na Netflix e já está confirmado uma segunda temporada, cobrindo o resto do mangá. Como sempre, se você tiver interesse em apoiar o canal, confira na descrição do vídeo pelos métodos que vocês já sabem: Pix, Apoia-se, compras na Amazon. E é isso, a gente fica por aqui. Até mais e falou!